Só que hoje mudou o jogo por completo, porque antigamente era uma via de mão única. O mundo mudou muito nos últimos 9 anos no que se refere comunicação, mídia, mercado publicitário e até mesmo a produção de conteúdo. Eu sou um cara de decisões, assim, quando eu estou convicto, eu decido mesmo, contra tudo, contra todos. Na vida, a gente decide aquilo que a gente quer, mas em alguns casos é muito importante a gente decidir o que a gente não quer também. Sabe, o basta. Uhum. É importante a gente ter aquele momento do basta. Tem mulheres que aceitam serem maltratadas e são maltratadas por muito tempo. Porque ela não deu basta, às vezes não teve a coragem, está numa situação difícil. Uhum. E existem situações na nossa vida que a gente não tem opção. Por exemplo, eu não tinha opção, eu tinha que entrar naquele ônibus e enfrentar. Isso minha mãe me ensinou. Cara, você tem que enfrentar. Enfrentar, às vezes, representava entrar no ônibus e andar pendurado no ônibus. Pendurado é o seguinte, cara. Teu ônibus chegou, se você não entrar naquele ônibus, você não chega no trabalho e você tá com nego socado, todo mundo socado dentro do ônibus e não tem espaço. Você acha um pedacinho de chão para botar o teu pé e você se segura ali no ônibus e você vai pendurado. Entendeu? Então, isso é a realidade de muita gente de periferia que tá fora das zonas mais acessíveis, que eu chamo de exclusão geográfica. É a realidade. É horrível, é humilhante. É absolutamente humilhante essa situação do transporte público no Brasil. Então, o transporte público eu cito com muita frequência, porque marcou para mim algo que eu me lembro dentro do ônibus, eu de dentro do ônibus, às vezes à noite, quando eu digo ou à noite, ou então de manhãzinha, quando estava escuro do lado de fora, e eu olhava o reflexo, tem um vidrozinho, vidro do ônibus, né? O reflexo, eu conseguia me ver dentro do reflexo, no meio daquela situação, e eu pensava comigo mesmo, cara, eu quero sair daqui, é aqui que eu quero ficar. E aí tinha uma mulher, uma personagem interessante. Eu pegava no ponto final do 396, era uma das hipóteses, que era Jabur, Largo de São Francisco. Então no meu próprio bairro eu tinha um ponto final de um ônibus. E entrava nesse ônibus quem era do bairro, então eram pessoas meio que conhecidas. Tá. Eu lembro que eu comecei a pegar esse 396 e eu percebi que tinha uma mulher nesse ônibus, o nome dela era Ilka. Eu lembro da Ilka, até hoje, cara. E ela já estava pegando aquele ônibus há 27 anos. Então ela era meio que a xerife do ônibus. Como é que você soube dessa história? Porque todo mundo se conhecia, se falava, tinha amigo oculto, amigo secreto dentro do ônibus. Tá. Sabe, o ônibus tem amigo secreto, tem aniversário, parabéns, o cara chegava, ei, parabéns, todo mundo se conhecia. E eu olhava para aquela situação e falei, cara, eu não quero ser uma Ilka, com todo respeito a ela. Claro. Eu não quero daqui a 27, 28 anos estar aqui dentro. Então, o ônibus, o transporte público representou para mim aquilo que eu não queria. Aquilo que não queria. Então, isso me fortaleceu? Não. Acho que isso me incentivou a querer sair daquela situação. Então, a gente se motiva por ter prazer e não sofrer, né? Então, eu queria me casar, era uma coisa que me motivava. Queria sair de dentro do ônibus, também era uma coisa que me motivava. Uma mãe que chega para um amigo e fala assim para ele, você pode arrumar um emprego pro meu filho? Tá jogando videogame o dia inteiro, precisa fazer alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Porque vendedor é o quê? É uma subcategoria. É uma coisa de quinta categoria. Ninguém quer ser vendedor. Mas foi o caminho da venda que me levou para o empreendedorismo. Porque a essência do empreendedorismo é a venda. A empresa que não vende, quebra. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Então eu entrei no caminho da venda, fui muito bem, me destaquei bem. Eu queria chegar a gerente, porque chegar a um cargo de gerencial me daria uma condição financeira para eu me casar. Ainda no foco da relação. Ainda no foco. E aí cheguei, meu primeiro ano foi como gerente, aí no segundo ano comecei a liderar equipes. No terceiro ano eu cheguei a diretor. Com 21 para 22 anos eu estava num cargo de diretor comercial. Era um bom cargo, ganhava bem. Eu cheguei a ganhar com 22 anos, transformando em dólar, algo em torno de $7.000 por mês. Em 1994. Ou seja, eu tive uma carreira de vendedor, gerente, diretor. Rápida? Rápido por quê? Porque eu vendia e eu formava gente. Como você vendia? Por que você era melhor que os outros?
Cara, primeiro o seguinte, cara, a primeira barreira para se aprender a vender é a pessoa ter paciência para fazer as sinapses. O que é a sinapse? É quando teus neurônios se conectam e você tem um clique e começa a se desenvolver. Por exemplo, você vai jogar videogame, fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde, aí passou de fase, foi para fase 2. Na fase 2 as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai para a fase 3, depois para 4. O que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha na linguagem. Quando o monstro bate pela direita, eu ataco pela esquerda. A bomba certa apertando A, B, eu dou quando o cara pula. Quando o cara pula. Isso o quê? Isso acontece quando o teu cérebro, seu neurônio faz a sinapse. Aí você passa de fase. Se tu passou por 10 fases e se por acaso deu pau no teu videogame e tu perdeu a memória toda, aí você, cara, tem que começar tudo de novo. Você levou 3 meses para passar as 10 fases. Você vai passar aquelas 10, você recomeça tudo de novo, você começa tudo de novo e você vai passar aquelas 10 fases em uma semana. Por quê? Porque as sinapses já estão feitas. Tá. Não é uma casualidade. Você fez as sinapses. Vendas dependem dessas sinapses. Existem níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Venda é menos aleatório do que as pessoas pensam. Quando as pessoas começam a vender, elas acham que assim, o cara tem uma boa lábia, não, o cara é bom de papo, e venda não tem nada a ver com isso. Venda é mistura de 3 coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em vendas. Ele tem que ter ambição. Quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas, não é disso que eu estou falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar, isso era a minha ambição, isso era o meu desejo, esse era o meu apetite. Então eu tinha algo que me movia para frente, e aquilo me movia profundamente. Por que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas, eu queria me casar. Tá. Vendas para mim sempre foi um meio, nunca foi um fim. Perfeito. Então, por exemplo, então essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto, vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Mas técnica mesmo. A gente tem milhares de vendedores na nossa empresa. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então existe uma técnica. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que esses dois correspondem a uns 30% e esse terceiro ponto a uns 70%, que é gestão das emoções. O que tem a ver vendas com gestão das emoções? Tem tudo a ver. Você quando vai vender, tu leva uma razão aí de, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística. Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vai é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. Sim. Você vai ter mais frustrações do que alegrias. O ser humano é movido por paixão. Diversos tipos de paixão. Eu descobri outras paixões na minha vida depois disso. Como, por exemplo, a paixão de empreender, construir um negócio. É uma paixão. Então, sem a paixão, tu vai até a página 5, cara. Tu até consegue profissionalmente, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque a quantidade de dificuldade, de encheção de saco que vem depois, não compensa. Na tua cabeça, não compensa. Com a paixão, tu pensa, compensa. Eu vou para a próxima. Eu tenho paixão pela construção. E quanto mais significado tem a construção, para mim faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. Quem fala inglês tem acesso a oportunidades de empregos que pagam até 62% mais. Você pegar, isso é uma pesquisa da consultoria Cato, que divulgou essa pesquisa. O produto nosso da WhatsApp ensina inglês. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Claro. Então essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta. Não é? Agora, a paixão pela construção aconteceu no clube de futebol nos Estados Unidos.
a ideia de pegar um país em que praticamente o futebol estava inexplorado e a gente construir um estádio e a gente fazer uma história no futebol era uma coisa que também me motivava. Cara, eu morava no Jabu. Do Jabu até o centro do Rio, onde eu trabalhava, dava 2 horas de ônibus, cara. Você imagina tu aguentar 2 horas de ônibus para ir e 2 horas para voltar? E não é 2 horas de ônibus qualquer, não. É um ônibus lotado de gente, com um cara na tua frente, com outro cara com um sovaco na tua cara, outro cara se esfregando na tua bunda. Você entendeu? Cara, 2 horas tensas. 2 horas tensas, cara. Aí no ônibus você tinha assalto, assédio de mulher, briga, você tinha... cara, era uma aventura. Cada viagem, que a gente chamava de viagem, era uma aventura. Cada viagem. Aí chamava de viagem. Por 2 horas. Entendeu? E quando não era de ônibus, era de trem. Aí eu tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço, andando, até a estação de trem de Senador Camará, para pegar o trem que vinha de Santa Cruz, lotado, até a Central do Brasil. Então, assim, a exclusão geográfica que eu chamo, né? É o cara que mora a 2 horas do trabalho. Então, por exemplo, eu chegava lá 8 horas da manhã para minha primeira reunião. Eu tinha um amigo chamado Antônio, que morava no Leblon, que o pai dele trabalhava em Botafogo. Ele pegava uma carona de carro com o pai dele até Botafogo. No Botafogo entrava no metrô, 5 minutos no ar-condicionado, estava lá. Ele acordava às 7 horas da manhã, tomava café da manhã, suquinho de laranja, bonitinho, sentado na casa dele. Quando dava 8 horas da manhã, ele estava perfumadinho, chegava e sentava, olhava para mim e falava, bom dia, Flávio. A gente participava da mesma reunião. Eu tinha chegado em casa meia-noite, tá? Acordava às 5 horas da manhã, escuro ainda, saía meio que tonto, engolia ele qualquer coisa rápida, porque 5h45 eu saía da minha casa, ainda escuro no inverno, no Rio de Janeiro. Caminhava até o ponto do ônibus para pegar um ônibus às 6 horas da manhã. Entrava no ônibus lotado, você chegava todo amassado, suado. Imagina no Rio de Janeiro, calor já de manhã, 30 graus às 6 horas da manhã, 35 graus às 7h40 da manhã. Você já ali suado, com um malandro suado do teu lado, e aí você olhando pro relógio, indo correndo para chegar lá, sentava 8 horas da manhã, já todo amassado, aí virava pro lado, bom dia, Antônio. Então, o que acontece? Tava lá o Antônio e o Flávio. Cara, a gente não partia do mesmo lugar. E aí, como é que era, por exemplo, ele que tava bonitão, combinando, gravatinha, combinando. Eu tinha uma gravata, 2 camisas, uma branca e uma rosa. Eu intercalava para não repetir roupa de forma alguma. Uma branca, uma rosa, uma branca, uma rosa, uma única calça e um sapato. Sendo que no pé direito tinha um furo. E era um sapato meio... Sabe aquele sapato que tem um negócio de ar? E aí, então, tinha um furo. Então, eu andava assim... Plec, fazia um... Plec, empurrava o ar para fora do sapato. Empurrava o ar para fora do sapato. Então, essa é a minha realidade. Então, eu tinha que tirar essa diferença. Eu queria casar. Queria ser independente. E aí, a proposta de trabalho dizia assim, ó, você bate meta, tu é promovido. Você bate essa tal meta, então você tinha um plano de metas. Eu falei, cara, eu vou bater. Nem que eu vire noite, nem que eu trabalhe igual um cavalo aqui, entendeu? Eu tenho na minha casa até hoje várias cartinhas que eu ia dentro do ônibus, não tinha celular, cara, não tinha assim, oi amor, tudo bem, como tá você? Não existia isso. Então era cartinha, garrancho ali com o ônibus balançando, escrevendo cartinha pra Luciana dentro do ônibus. Você entendeu, cara? E aí o que acontece? 2 anos depois eu me casei com ela.